Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda à sexta-feira, 11 de janeiro de 2019. Estes são os destaques do jornal Band Minas. Mais 2 casos de feminicídio para as estatísticas. Em Formiga, mulher de 37 anos é assassinada pelo ex-companheiro. Em Esmeraldas, a vítima estava grávida de 8 meses e ela foi esfaqueada. Mãe e bebê morreram. Na mira do aplicativo, motoristas de BH podem denunciar de maneira sigilosa a atuação ilegal dos flanelinhas. Arqueologia no lixo. Pesquisadores estudam o lixo dos belo-horizontinos na década de 1970 e descobrem hábitos de consumo dos moradores da capital. Como economizar energia com a família de férias em casa? Em algumas casas, o consumo pode aumentar 40% neste período. E atenção, já começou o carnaval. Ensaios dos blocos estão esquentando a folia antecipada em Belo Horizonte. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Uma mulher grávida de 8 meses foi cruelmente assassinada na noite desta quinta-feira em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o ex-marido dela é suspeito do crime. Na tentativa de fuga, o homem ainda se envolveu em um acidente de trânsito. Foi preso e segue internado em estado grave no Hospital Municipal de Contagem. O bebê do casal também não sobreviveu. De acordo com a Polícia Militar, Gilvane de Paula Agostino, de 38 anos, foi socorrida em estado grave na residência dela, no bairro Recanto Verde, em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima apresentava perfurações provocadas por faca no rosto e na cabeça. Mesmo muito machucada, Gilvane conseguiu sair de casa, atravessar a rua e pedir ajuda para uma vizinha da casa da frente. Ela foi levada para a UPA do bairro Nova Contagem, de onde foi transferida para o Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Gilvane estava grávida de 8 meses e o bebê também não sobreviveu. Em que estado que ela estava? Não, muito grave, muito deformada mesmo. Nossa equipe já abordou e já fez os procedimentos iniciais para tentar salvar a vida dela e salvar a vida do bebê também, mas infelizmente o bebê já chegou sem batimentos cardíacos e ela chegou num estado muito grave e faleceu depois de algumas horas. Após o crime, o ex-companheiro de Gilvane, Darismar Vieira, tentou fugir do local em um Siena prata, mas acabou batendo em um poste e capotando o carro na MG 808. Ele foi apreendido pela PM e encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem, onde segue em estado grave. De acordo com testemunhas, o crime aconteceu porque Darismar não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. Ele já tinha separado e aí ela foi embora para a roça e voltou, mas ele não aceitava o separamento. Só nos 10 primeiros dias deste ano, pelo menos 4 mulheres foram assassinadas em Minas por ex-companheiros que não aceitavam o fim da relação. Pois é, só nos 10 primeiros dias deste ano, hein, pelo menos 4 mulheres assassinadas, aqui no estado por ex-companheiros que não aceitam o não, ou seja, o fim do relacionamento. Também na noite desta quinta-feira, mais um crime aconteceu, foi na região metropolitana? Não, foi na região centro-oeste do estado, na cidade de Formiga. Um homem matou a ex, atirou na filha dela e ainda se matou em seguida. Quem tem as informações, direto da redação, é Marcelo Silveira. Olá, Marcelo, boa noite. Olá, Luciana, uma boa noite para você, boa noite a todos. Infelizmente, é um caso triste lá na minha querida cidade de Formiga. A Milena Siqueira tinha 37 anos, chegou a ser socorrida, mas já chegou ao hospital sem vida. A filha dela, de 17 anos, foi socorrida pelos bombeiros, está internada nesse momento e segue com estado de saúde estável. De acordo com a Polícia Militar, as duas, a mãe e a filha, caminhavam por uma rua quando foram surpreendidas por um homem que desceu do carro e começou a atirar na Milena. A filha ficou gritando, estava desesperada e também foi alvejada. O homem se matou logo em seguida com um tiro na cabeça. De acordo ainda com os militares, ele tinha um relacionamento com Milena, mas no momento os dois estavam separados. Testemunhas disseram que a vítima já havia sofrido algumas ameaças. A Polícia Civil está investigando o caso, viu, Luciana? Uma covardia. Obrigada, Marcelo, pelas informações. E um feto e uma cobra foram encontrados dentro de potes de vidro em uma lixeira na manhã de hoje no bairro Bonfim, região noroeste da capital. A suspeita é de que sejam materiais descartados de um laboratório. O feto foi encontrado dentro de um pote ao lado de outro contendo uma cobra.
Quem encontrou o material foi este catador de material reciclável. Eu estava subindo a rua em Paraíba, tinha uma caçamba em frente ao Colégio Polimig, aí eu vendo material nobre, reciclável. Aí eu achei esse vídeo, fiquei curioso, trouxe para poder ver. Segundo Jeremias, após mostrar os potes à sua irmã, ela pediu para que ele se desfizesse deles. Jeremias, então, os descartou aqui. Um gari que fazia a limpeza do local encontrou o material e acionou a polícia. Constatamos realmente que se tratava de um frasco com aparentemente um feto, isolamos o local e chamamos a perícia juntamente com o rabecão para poder analisar e fazer os estudos aí. De acordo com a polícia, havia formol dentro dos potes, o que levanta a hipótese de que este material seja descarte de algum laboratório. Precisamos de investigações acerca desse fato, não podemos afirmar nada por enquanto, vamos esperar aí as investigações da Polícia Civil para melhores informações. Um homem foi preso em flagrante na manhã de hoje, suspeito do roubo de um caminhão de combustível em Betim, na Grande BH. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu encontrar o veículo e suspeito por meio do rastreador do caminhão. Ainda assim, o criminoso carregava um aparelho que era utilizado para inibir o sinal de rastreamento. O motorista, vítima do assalto, também foi localizado pela polícia em Joatuba. Ele seguia com a carga de combustível para Três Corações, no sul de Minas, quando foi assaltado. Um engavetamento entre 9 veículos complicou o trânsito na BR-040 na manhã de hoje, no bairro Betânia, região oeste de Belo Horizonte. Segundo a Via 040, a concessionária que administra a rodovia, o acidente envolveu 5 carretas e 4 carros. O trânsito precisou ser desviado para a marginal e o congestionamento chegou a 2 quilômetros. Ninguém ficou ferido nesse acidente. Denúncias de abusos de flanelinhas na capital agora podem ser feitas pelo aplicativo da Prefeitura, o PBH App, tá? PBH App. Motoristas podem até mesmo enviar fotos de flagrantes para ajudar a fiscalizar a atuação ilegal dos flanelinhas. Quem precisa estacionar em locais públicos já se deparou com a cena. Pessoas sem nenhuma identificação pedindo para dar uma olhadinha no carro. Eu compro faixa azul deles ou tem que dar um trocado para eles. Às vezes é até tranquilo, né? Mas a gente se sente um pouco invadido porque a gente paga imposto, né? Eles ficam em grupos e ficam pedindo, né? Dinheiro para olhar o carro e tudo. E assim, a abordagem deles é bem, às vezes é agressiva, assim, sabe? Eu tive a infelicidade de ter um carro roubado com uma ação dessa. Eu paguei para ele olhar, quando eu cheguei, meu carro já foi roubado, lá no Mineirão. Vale lembrar que apenas lavadores de carros são autorizados a trabalhar nas ruas pela Prefeitura e todos devem estar com o colete de identificação. Você tem autorização da Prefeitura? Tem. E aí, mas por que você não está com colete? Porque não tem colete na prefeitura. Ela não disponibilizou colete? Entendi. Mas você tem alguma coisa escrita que você possa fazer? Eu tenho, só esqueci em casa. Eu tenho, mas eu tô ocupado agora. Não, meu primo tem, né? Só que ele chega daí a pouco. Aí ele que deixou ficar com ele. Mas você mesmo não tem o colete? Não. E se fiscalização passa aqui? Se eles passarem, eles conversam, né? É o jeito, né? Não estou fazendo nada demais, apenas água no carro. A PBH lançou um aplicativo para ajudar as autoridades a rastrear esse tipo de atividade. No aplicativo da Prefeitura de Belo Horizonte, o usuário tem a opção de denunciar ações de flanelinha. Ele pode, inclusive, marcar no mapa o local exato onde está ocorrendo o problema e ainda enviar fotos. Tudo isso de maneira sigilosa e segura. Acrescentamos essa informação ao nosso mapa diário de desordem e, a partir daí, na definição com a própria operação, o setor operacional da Guarda Municipal, é despachado um segmento da Guarda, uma viatura, para acompanhar em loco essa presença deles. A atuação dos flanelinhas configura crime de tentativa de extorsão. A Prefeitura ela não impede as pessoas de estarem nas ruas. O que está, nesse momento, causando um transtorno é essa prática abusiva e ameaçadora, que são de homens que se colocam em espaços públicos cobrando por um serviço que não existe. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura da capital para saber sobre a alegação dos lavadores de carros ouvidos por nossa reportagem de que eles estão sem coletes por falta do equipamento. Em nota, a PBH informou que essa não é uma justificativa, pois existe uma credencial, uma espécie de crachá que é entregue a todos os lavadores cadastrados.
Toneladas de lixo descartadas em um aterro sanitário entre 1975 e 2007 estão ajudando a contar a história dos modos e costumes de Belo Horizonte. A pesquisa é da UFMG e está na primeira fase e já mostra os hábitos de consumo dos belo-horizontinos desde a década de 1970. Mais de 1 tonelada de lixo já foi escavada em quase um ano de pesquisa. A primeira parte do estudo revela que entre 1975 e 1985, o plástico era largamente utilizado. A pesquisadora destaca que outro padrão que se mantém até hoje é a prática de descartar o lixo sem separação de materiais, apesar de já haver ao longo dos anos uma evolução a esse respeito. Os materiais estão com uma resistência e uma durabilidade muito grande. Então nós encontramos frascos de medicamento com medicamentos dentro, embalagem de alimento com restos de alimento, jornais em perfeitas condições de serem lidos. Então uma série de objetos do nosso cotidiano que não desaparecem simplesmente só porque nós os descartamos para coleta e eles foram devidamente aterrados. Essa é a segunda fase da pesquisa. A primeira foi de coletar o material aterrado desde a década de 1970. Nesta segunda fase, de separar e analisar o conteúdo, esta garrafa com um líquido dentro chamou a atenção da pesquisadora. Ela foi retirada de 5 metros de profundidade, praticamente intacta e com este líquido. A história desse frasco é uma história surpreendente na nossa pesquisa, porque são materiais que apresentam uma resistência e uma durabilidade muito grande, porque a gente imagina assim, está aterrado, tem 40 anos que essa garrafa estava aterrada e, no entanto, nós retiramos ela de 5 metros de profundidade e mandamos para análise em perfeitas condições ainda. Ela não quebrou, o líquido que existia aqui dentro continua existindo, né? E com essa resistência ainda, em condições de ser analisado. O estudo engloba uma era de 32 anos, de 1975 até o ano de 2007, quando esse lugar aqui foi desativado como aterro sanitário. No meio do lixo recolhido, pode estar escondido o modo de vida e padrões de consumo da sociedade de toda uma época. Se analisarmos direitinho o lixo com afinco, com uma metodologia adequada, ele é uma ótima chave de interpretação de o que nós somos, o que nós temos, né? E principalmente o que nós fazemos com esse nosso ser e esse nosso ter. Jornais datados da década de 1970, plásticos resistentes à ação do tempo e embalagens de ferro nos levam a imaginar o que não se repetirá no futuro. Vanusa explica que a certeza só virá após as outras fases do estudo. Serão ainda mais 3 anos de pesquisa, mas após a primeira etapa já dá para tirar algumas conclusões surpreendentes do quanto o modo de vida e consumo de uma população muda com o passar dos anos, apenas analisando o que foi deixado para trás. Essa amostra ela apresenta uma quantidade significativa de produtos para higiene pessoal, desodorantes, perfumes, cremes e assim como de produtos para limpeza da casa também. Então me parece assim uma preocupação bem nossa, bem da nossa cultura em relação a essa questão da higiene e da limpeza. Indica também uma certa displicência nossa em relação ao descarte. Preocupados sim com o consumo, mas não com a mesma responsabilidade, não com a mesma preocupação em relação ao que vai acontecer com esse material. Ele tem um ciclo de vida que permanece após o descarte e isso me parece um sinal de alerta que nós devemos acender aí. É história e cultura vindas literalmente do lixo. Uma ambulância do sistema penitenciário foi flagrada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, sendo utilizada de forma indevida. O veículo, que deveria transportar enfermos, fazia o transporte de um colchão para dentro de um prédio residencial. Foi gravada e compartilhada por um telespectador. A nossa equipe recebeu uma denúncia de que uma ambulância do sistema prisional estaria carregando um colchão para um prédio de Uberlândia. O porteiro desse local disse que não viu nada disso acontecendo. Vocês não viram nada disso não, né? Não sabe, não conhece quem é? Não. Esse povo que o senhor falou que é que vem aí lá da penitenciária, tem parente que mora aqui? Eu não estou sabendo ainda não.
Todos que são responsáveis administrativamente podem responder por uso indevido do bem público. E esse uso sem autorização, indiscriminado, em proveito próprio e em prejuízo à coisa pública, isso implica em sanção, ao qual essas pessoas poderão pagar uma multa, serem advertidas ou até mesmo serem demitidas do cargo público em razão deste ato ilícito. Por meio de nota, a Secretaria de Administração Prisional de Minas informou que os servidores e a unidade a qual pertence o veículo que fez o transporte do colchão já foram identificados. O fato será investigado administrativamente. O crack é um problema em 98% dos municípios mineiros. O esforço para se livrar do vício é um desafio tão grande quanto o combate a esta epidemia que assola as cidades e também as famílias. Uma intensa euforia de curta duração, aproximadamente 15 minutos. Este é, segundo especialistas, o efeito do crack no organismo de um usuário. Uma pedra que causa uma forte dependência, sem distinguir gênero ou classe social. Um levantamento feito em 2015 pelo Conselho Municipal Antidrogas de Belo Horizonte e a UFMG mostra uma maior compreensão do uso da droga. A pesquisa feita com 7.643 pessoas distribuídas pelas 9 regionais de Belo Horizonte revela que 15% da população já experimentaram algum tipo de droga ilícita, sendo a maconha a substância mais consumida. Em relação ao crack, 109 pessoas, ou seja, 1,4% dos entrevistados, relatou ter feito uso da droga. Desses, 2,7% mulheres e 0,4% homens. A pesquisa ainda revela que a idade média do primeiro uso de crack entre os que experimentaram a droga é de 23 anos e a máxima 53. Mas os números se tornam ainda maiores quando nos deparamos com o impacto das drogas nas vidas dos usuários. Este rapaz tem 31 anos e entrou para o mundo do crack aos 22. Foi mais por curiosidade, rebeldia e acesso fácil à droga, né? O vício era mais forte do que a própria vontade de ficar longe dele. É uma forma de alienar muito forte, né? Porque a realidade é dura, você vê a realidade lá da destruição que ele faz na sua vida, né? Aí você quer mais, ficar mais alienado. Ele buscou a oportunidade de viver um novo ciclo tratando a dependência. Eu já queria só usar, viver para usar, usar para viver. Então, chegando nesse fundo de poço meu, eu tive um despertar que eu não dava conta mais de usar, né? Não dava conta mais de manter o uso de droga. Este psiquiatra responsável pela pesquisa citada anteriormente explica que a droga abrange todas as classes sociais. Com um objetivo mais funcional do que recreacional. Então as pessoas acabam dentro dos domicílios, né, começam a utilizar para poder trabalhar, para poder dar conta de dar plantão e fazer outras atividades que elas não estão dando conta por causa de cansaço ou de outros motivos. Nenhum vício é fácil, mas o psiquiatra afirma que é possível sair dele. Além da dependência propriamente dita, a gente vai ter que refazer os vínculos familiares, a retomar os papéis sociais, conseguir ajudar essa pessoa de alguma forma a reconstruir a vida dela e retomar tudo aquilo que ela perdeu. Então é um processo que leva um pouco de tempo a mais, né, e que demanda mais recursos do que no tratamento da dependência de outras drogas como o álcool ou o tabaco. E depois do intervalo você vai ver que as férias podem deixar a conta de luz mais cara em casa, não é? Mas medidas simples podem te ajudar a economizar. Mais da metade dos brasileiros entre 25 e 64 anos de idade não concluiu o ensino médio. Esse índice é menor que o de países como Argentina e Chile. Por exemplo, porém, a baixa escolaridade no Brasil é um dado que ajuda e muito, a explicar a dificuldade de recolocação profissional. O seu Carlos está fazendo bico como auxiliar de pedreiro. Há 2 anos não tem carteira de trabalho assinada. Uma das dificuldades para conseguir emprego é o ensino médio incompleto. Ele precisou abandonar os estudos quando estava no 2º ano. Eu parei por causa de trabalho mesmo.
eu era o mais velho de casa, eu tive que escolher ou eu trabalhava ou estudava, então eu preferi trabalhar, entendeu? Um estudo feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostra que essa é a realidade de mais da metade dos brasileiros entre 25 e 64 anos de idade. O índice de pessoas que não concluíram o ensino médio ficou abaixo de outros países sul-americanos, como Argentina, Chile e Colômbia. A organização, que tem sede em Paris, relacionou o menor nível de escolaridade à maior desigualdade de renda. A necessidade de alguns jovens de ajudarem suas famílias a obter renda, né, assim que eles alcançam uma idade em que eles possam trabalhar. Então eles têm que fazer uma opção, eu vou ajudar minha família ou eu vou estudar? E muitos têm que optar pelo trabalho. A pesquisa também destacou o número relativamente baixo de alunos com mais de 14 anos matriculados em escolas. A média brasileira é de 69%. Quando a média dos países que fazem parte da OCDE é de 85%. Mas o estudo também trouxe uma boa notícia. O Brasil ampliou o investimento em educação infantil até os 5 anos de idade. Em 2010, apenas 0,4% do PIB. Em 2015, o índice subiu para 0,7%. A conta de luz pode ficar mais cara durante as férias escolares. É que com as crianças em casa, aumenta o uso de aparelhos eletrônicos, né, como computadores, videogames e celulares. Ainda assim, dá para economizar. Medidas simples podem fazer do retorno das férias um momento tranquilo, sem sustos com a conta de luz. João, de 7 anos, não para de usar os equipamentos eletrônicos. Gabi, de 10, só tira o olho da TV para mexer nas luzes do quarto. Haja energia elétrica para manter os irmãos entretidos. Meu filho mesmo fica no videogame, chama os amigos. É legal pela parte da interação, né? Mas a parte da energia, usam banheira, ligam a banheira. E aí querem ficar no ar-condicionado, que é muito mais agradável, né? Assistem filme no ar. O período de férias escolares costuma ser intenso por aqui. E isso faz a conta de energia elétrica subir cerca de 40%. Os valores no final do mês acabam pesando no orçamento da família. Além das crianças em casa, grudadas nos equipamentos eletrônicos, as férias também trazem o calorão aqui para dentro. E é nessas horas que os aparelhos de ar-condicionado entram em cena, aumentando ainda mais os gastos com energia elétrica. Eu fico assim, ai vão. Aí eu pego e falo assim, eu não aguento mais economizar, eu tenho que ligar esse ar. Gasta bastante energia, mas a gente se diverte. Nós convidamos este engenheiro de soluções energéticas da CEMIG para ajudar a Carolina a economizar um pouco. As dicas do profissional são essenciais para quem tem crianças de férias em casa. A gente, quando fala em consumo de energia elétrica, a gente fala em quilowatt-hora. Quando se paga a conta, se paga quilowatt-hora. Então, potência é um ponto, é uma unidade. A outra é o tempo de uso. Enquanto nossa equipe gravava sobre este assunto no apartamento da família, alguns dos aparelhos pararam de funcionar repentinamente. E aí, João? Tá ligando não? Não. E aí, como é que vai fazer agora sem o videogame? Não sei. O engenheiro analisou a situação e viu que uma sobrecarga pode ter ocorrido, já que o disjuntor desarmou e não voltava. Quando a gente chegou, estavam funcionando vários equipamentos, né? E quando se tentou ligar outros, desarmou o circuito. Então, provavelmente é uma sobrecarga desse circuito. Carolina foi orientada a chamar um eletricista para que o profissional analise o circuito e os equipamentos que provocaram a sobrecarga. E veja a seguir, o clima do carnaval já agita a cidade e os blocos que vão desfilar neste ano já aquecem com ensaios abertos e agitam os foliões. Amanhã é dia de programa DNA e Paulo Navarro recebe o músico Paulo Ricardo. Conhecido em todo o país, o cantor vai dizer o que o fez se interessar pela música, quais são as referências. E você sabia que Paulo Ricardo também é jornalista? Ele mesmo vai contar para você. É amanhã, às 6:50 da noite. Não perca! Os ritmos do Carnaval de Belo Horizonte já começam a ganhar as ruas da cidade. Consagrada uma das principais festas do país, a folia da capital mineira promete ser ainda maior neste ano. Os ensaios dos blocos já começaram.
De acordo com a Belotur, empresa de turismo de Belo Horizonte, 590 blocos de rua se cadastraram para desfilar na capital mineira neste ano. O número é 40% maior do que no ano passado, quando cerca de 420 blocos desfilaram. A expectativa da Belotur é que o aumento de blocos seja refletido nas ruas com o aumento de foliões nos 4 dias de folia. BH espera 5 milhões de pessoas pulando o carnaval, um aumento de 20% em relação a 2018. O desafio é termos esse número de pessoas na rua e fazer com que a cidade funcione no sentido de mobilidade, no sentido de segurança, no sentido de hospitais. O Ministério do Turismo incluiu a capital mineira entre os 6 maiores destinos do carnaval do Brasil. E o Google elegeu nossa folia como a segunda melhor do país. O fato do carnaval ser muito espontâneo e muito diverso, né? Hoje a gente tem em Belo Horizonte blocos de cachorro, de samba, de axé, de jazz, de rock. A gente tem uma diversidade muito grande, eu acho que esse é um fator muito legal. A gente ainda tem o carnaval de passarela, né, com as escolas de sambas e blocos caricatos, que também traz aí uma outra oportunidade para quem curte esse tipo de carnaval. Oficialmente, o carnaval ganhará as ruas da capital no dia 16 de fevereiro. Mas os ensaios e primeiras apresentações de blocos já começaram, como este aqui, do Baianas Ousadas, um dos mais tradicionais blocos do carnaval de BH. O Baianas, ele foi precursor aí, tem um papel de âncora nesse boom no crescimento do carnaval desde 2013 para cá, arrebatando cada vez mais público. Foi quando justamente acho que virou essa chave do carnaval de Belo Horizonte, começou a crescer para o interior do estado, para fora do estado e agora até para fora do país, né, se tornando um dos maiores carnavais do Brasil. E a escadaria da Igreja São José se tornou um dos palcos do bloco em todos os carnavais. Realizamos nessa escadaria essa lavagem, um ato bem bonito para a cidade, a gente abre nosso desfile com isso, pedindo paz, pedindo proteção para o resto do ano, um sentimento bom, um momento de elevar o pensamento mais positivo e fazer da festa como deve ser, uma festa alegre e feliz para a cidade inteira. Quem passava parou para ver e ficou com mais ansiedade ainda para a chegada da folia. É fantástico, legal, muito animado, tá tudo muito lindo. E o Miss Minas Gerais Biomotion 2019 já está com as inscrições abertas. Para participar da seletiva técnica, é preciso se inscrever no site missbrasil.biomotion.com.br só até o próximo dia 15 de janeiro, tá? Para se candidatar ao título de mulher mais bonita do estado, as representantes das cidades mineiras devem ter personalidade, beleza, estilo, carisma, simpatia, envolvimento social e preparo cultural. E também atender alguns pré-requisitos que estão lá no regulamento disponível no site. Você também encontra informações no Instagram do evento. É só procurar pelo @Miss Minas Gerais Biomotion. Participe! Boa sorte! O Jornal Band Minas fica por aqui. Obrigada pela companhia ao longo da semana. Para você, uma ótima sexta-feira. Excelente fim de semana. Até segunda!